Existem tipos de pessoas que você não gosta. Isto não quer dizer que você tenha algo pessoal contra elas. Não quer dizer também que você seja racista, que você seja homofóbico. E em alguns casos, tem pessoas que são. Mas existem algum tipo de comportamento, existe algum tipo de atitude que faz com que você não fique à vontade com alguma pessoa. Hoje eu quero falar sobre umas 10 ou 12 ou até 13 pessoas que eu não gosto. E repito, eu não tenho nada pessoal contra esse tipo de pessoas. Também não é um subliminar, porque anos atrás aconteceu, digamos, uma hipótese, teria acontecido alguma coisa comigo envolvendo outra pessoa e agora eu encontrei uma pessoa que tem um traço dela, alguma coisa dos olhos ou do cabelo que faz lembrar aquela pessoa e subliminarmente eu não gosto dessa pessoa. Não, não é isso. É simplesmente uma forma que essas pessoas interagem com a gente, ou conversa com a gente, ou quer levar alguma discussão com a gente, e eu não gosto desse tipo de pessoa. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Olá, família Brindamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, aproveita, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber diariamente todos os nossos vídeos, nosso conteúdo. E se você gostar, compartilhe com seus amigos, seus familiares ou alguém que você vê que gosta deste nicho, que gosta desse tipo de assunto. E se quiser cooperar conosco, torne-se membro do canal. Então, vamos lá. Vamos falar sobre tipos de pessoas que eu não gosto. Agora eu estou falando sobre a minha opinião, mas possivelmente tenha algum tipo de pessoas que você também tem a sua opinião de não se sentir bem com essas pessoas. Você pode dizer nos comentários, gostaria que você comentasse e dissesse se tem alguma coisa a ver com você, se eu falei algo que parece também com o que você acredita, o que você pensa. Em primeiro lugar, eu não gosto de pessoas que me julgam pelo meu jeito. São pessoas que, ao ver o meu jeito de ser, eles já me julgam, já muitas vezes não botam fé em mim, não me dão confiança, ou não sou preterido por causa disso. Em Mateus 7,7 diz, para não julgar as pessoas segundo a aparência delas. E eu tenho um grande amigo, o irmão Valdemir Maria. Esse amigo meu morava em Água Fria, um bairro de Cubatão, em Santos. Um bairro que foi destruído pelas águas do Mar de Santos em um evento cataclísmico, catastrófico que aconteceu há uns anos atrás. E eu conheci lá esse meu amigo, o irmão Valdemir Maria. E a primeira vez que ele me viu na igreja, ele me viu de terno bege, com um lenço vermelho no bolso, com um anel de formatura no dedo, uma gravata vermelha, uma valise de um lado, e ele disse, esse é mais um daqueles engomadinhos que fica prometendo mundos e fundos, e dizendo que a vida da gente muda. É mais um deles. Mas quando abri a boca, que comecei a falar, e falei segundo a consciência dele, ele viu a diferença. Ele viu que eu batia no sistema, o sistema antigo, desde a época de Constantino, que colocou Jesus Cristo para servir de aliado para as suas guerras. E aí ele tornou-se um grande amigo. E ele viu que a minha aparência ali era mais uma estratégia para estar fazendo o que todos os outros faziam, pregando como itinerante, mas o meu compromisso não era com a cartilha. O meu compromisso era em falar a verdade segundo a minha consciência, como alguém fazendo a jura perante um juiz. Então, ok, não se deve julgar um livro pela capa. Então, eu conheci várias pessoas na minha vida e me conheceram pessoas que algumas vezes falou até para algum parente meu, quando me viu, eu não gostei do jeito dele.
Eu não gosto desse tipo de pessoa tão rasa, tão superficial, que me julga antes de me conhecer. Essa é a frase no personagem do desenho da DreamWorks, o Shrek. Ele diz, as pessoas me julgam sem me conhecer. E toda pessoa tem dois lados, né? Quem quiser conhecer o meu lado meigo, o meu lado doce, o meu lado manso, o meu lado cavalheiro, cortês, educado, gentil, eu sou isso, eu gosto disso. Mas se me perturbar e quiser ver o meu lado, então vai ver o meu lado negro, porque todo mundo tem as obras da carne e tem a virtude do espírito. Então, em segundo lugar, o segundo tipo de pessoa que eu não gosto é quem me ouve, ou quem ouve falar de mim pela boca dos outros. Pela boca dos outros. Se alguém quiser saber sobre a minha vida, converse comigo. Converse comigo. Não procure saber da boca dos outros, porque quem conhece a mim por dentro, como diz Marcos Antônio, é o Criador. Ele conhece a minha vida. As pessoas das ruas, nas barbearias, nos bares, nos lugares, eles só carregam fofocas. Então, as pessoas que me conhecem pessoalmente, elas me entendem, elas sabem quem sou eu. Mas as pessoas que não me conhecem, através de boatos, não irão me conhecer nunca desse jeito. E o pior é que quem ouve falar de mim e quem tende a me conhecer somente pela boca dos outros, não vai ter uma imagem completa da minha pessoa. Não vai de fato me conhecer. E o pior é que muitos ainda tendem a me julgar. Porque lá fora, muitas pessoas têm ciúme da tua vida, têm inveja da tua vida. E por isso, essas pessoas, elas tendem a criar mentiras, criar histórias. Eu lembro aqui, no ano de 97, quando em uma festa da mocidade, da UMADES, União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, coordenada pelo líder, que era o irmão José Walter da Silveira Filho. Ele hoje é pastor em Beberibe, é o coordenador de missões da Assembleia de Deus Templo Central do Ceará. E a minha esposa, na época era uma jovem, de 20 aninhos e alguma coisa, estava naquela cruzada. E ela estava sentada no refeitório. E o amigo dela estava levando um sorvete para ela. E tinha um rapaz assentado assim do lado, e eu ia passando, ele me chamou e disse, tá vendo aquela menina? Ela é arrogante. Ela é metida, nariz empinado. Acho que é porque ela trabalha no Apivida, Hospital Antônio Prudente, um hospital particular. Ela deve ganhar bem. E por isso eu fui falar com ela. Ela foi muito fria, ela foi muito metida. Mas eu ainda vou tentar falar com ela. E se ela se mostrar arrogante, eu vou dizer poucas e boas. Aí eu falei para ele, interessante, que eu saí agora para ir falar com ela. Eu vou ver isso, vou checar. Se ela for assim, eu vou ficar longe dela. Mas quando eu cheguei lá, que eu falei com ela era simpática. Ela foi, na verdade, um mistério tão grande, né, que eu cheguei brincando e perguntei se ela queria casar comigo. E prontamente ela disse, caso. E a gente começou a brincar e ela disse, puxa, irmão, você tem uma mente muito rápida. E aí, depois que a gente namorou e casou, porque o nosso namoro foi 3 meses. Em 3 dias nós ficamos noivos. E com os 3 meses nós casamos. E aí o seguinte, eu perguntei a ela sobre aquele rapaz que estava ali sentado naquele dia. E ela sabia quem era. E eu fui confirmar a história se ele tinha ido falar com ela. E ela foi arrogante. Ela disse, ele nunca falou comigo. Eu perguntei, é verdade isso? Ela disse, nunca. Ele não falou comigo. Quer dizer, ele disse que tinha falado e que ela era arrogante e que ia falar novamente. Mas, segundo ela, ele não tinha falado com ela. Pode até ter sido que por um lapso do tempo, do momento, ou um lapso cerebral, ela teria esquecido? Eu acho que não, não sei. Mas então, em terceiro lugar, quem tem inveja do meu conhecimento eu não gosto. Sabe por quê? Porque quem quiser ter conhecimento não precisa ter ciúme, ou simplesmente procurar defeito no que a gente fala, no que a gente pensa, ou falar mal da gente. É só buscar o conhecimento. Eu sempre gostei de estudar, desde criança. E quando eu aceitei a fé evangélica no ano de 93,
Eu mergulhei na Bíblia e em livros. Eu sempre pesquisei. Mas é impressionante que durante esse tempo eu contraí muitas amizades. E essas amizades que contraí foi de graça. Não foi fazendo nada. Tem dois ex-concunhados meus que eram lá de Cubatão, São Paulo. E de repente eles começaram a falar sobre mim, coisa que eles não conheciam. Em pouco tempo que eu estava lá, que eu estava com eles, nos primeiros meses que eu passei um tempo lá com alguns cunhados meus, então dois concunhados começou a tecer histórias sobre mim e chamar para minha atenção, jogando pedras, murmurando contra mim. Eu vou dar um exemplo de murmuração. Eu falei para eles que eu estava passando uma temporada em São Paulo e que eu era pastor itinerante, que o meu trabalho era pregar nas igrejas, dar estudos, palestras, ensinos, mini seminários, seminários concisos, e que eu tinha o meu material, DVDs, CDs e apostilas. Eu explicava tudo, né? Então, um deles foi fazer umas compras e ele era casado com a irmã da minha esposa, né? E a minha esposa foi junto, eles convidaram. Ele começou assim, ele disse, então, o teu esposo é pastor? Ela falou, sim. Aí ele disse, se ele é pastor, por que ele não está cuidando da igreja? Ele está viajando, andando. Ele está errado, ele deve rasgar a Bíblia. E a partir daí, começou a contrair uma inimizade. Mas o motivo real dele e outro, era outro motivo. Primeiro, porque eles me viram falar com conhecimento e sentiram um pouco de ciúme, alguma coisa do tipo, que a gente chama de inveja, pelo conhecimento. Porque eu soube, porque as próprias pessoas da família falaram. E aí, como eles investiram a vida de outra forma e eu no conhecimento, aquilo incomodou eles. Mas havia outra coisa. Eles atiravam pedras em mim para esconder a vida deles. Eram dois pedos, entendeu? Eram pedos. Então, eles tinham se envolvido em coisas terríveis, envolvendo criança e adolescente. Os dois acabaram os casamentos. Saíram das famílias das minhas cunhadas, os dois. Um deles permaneceu em São Paulo e o outro foi, eu acho que para Paraíba, se não me falha a memória, ou é Piauí. Eu sei que os casamentos se desfizeram. Enquanto eles praticavam coisas horrendas, eles atiravam pedras em mim, porque, na verdade, o meu conhecimento já incomodava eles, mas também, se chamasse a atenção de mim, querendo mostrar que de alguma forma eu estivesse errado, estava encobrindo os rabos que eles tinham preso, né? Pois é. Quando eu retornei de São Paulo para Quixeré, aqui na região de Jaguaribe, onde eu estou, no Ceará, aconteceu parecido com isso. Algumas pessoas tentando jogar pedra, jogar lama, pelo meu conhecimento, e sempre dizendo, você não é inteligente, você não é doutor, você não é teólogo. Sempre tem pessoas que ficam com ciúme do conhecimento. Então eu não gosto disso. Porque você não estuda, porque você não busca. É claro que quem investe no conhecimento, ele tem um tipo de coisa, e quem investe em outra coisa tem outra coisa. Cada um é cada um. Cada pessoa tem o seu valor, não é? E, enfim, eu acho que deveria ser o seguinte: as pessoas que vê um outro com bastante conhecimento, além de buscar nos livros, poderia apenas sentir uma inspiração. Uma inspiração e achar aquele inspirado, já que não é a praia dele, não é a onda dele, mas não ficar enraivecido. Em quarto lugar, eu não gosto de pessoas que tentam me ensinar sem saber. Ora, eu mesmo, toda vez que eu vou dar um estudo, dar uma palestra, se eu cursei seminário, que eu pesquisei, eu tenho de rever toda aquela matéria, aquela disciplina, aquela cadeira, aquele ensino, aquela ideia que eu vou transmitir. É preciso ler e reler. Pode se dividir em tópicos, né? Alguém pode criar, digamos assim, um tipo de esboço, como uma palestra, uma pregação. Você faz um título, né, da mensagem, da palavra, você faz uma introdução, mas deixa a introdução por último. Você deixa o espaço da introdução vazio, e aí, depois que terminar a mensagem da conclusão, você vai para a introdução, porque a introdução é o primeiro passo para o primeiro degrau para a mensagem que você vai construir degrau por degrau. Ela é o ponto de entrada na mensagem. Ela dá uma noção, ela é o trampolim, o estupim que vai levar a mensagem avante.
Então é interessante que a introdução coloque as pessoas dentro da mensagem, aqueles que estão te ouvindo. Então, o que acontece? Faz a introdução da mensagem, divide uns pontos, divide uns subpontos, faz uma conclusão no final e alguma observação, né? Então, assim, há muitas pessoas que... Vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei no ano de 95, lá em Fortaleza, no Quintino Cunha, eu fui congregar na Assembleia de Deus lá. Era o presbítero José Francisco que dirigia. E tinha uma subcongregação do Conjunto São Francisco, que faz parte do Quintino Cunha, que havia um irmão chamado Zé Maria, que dirigia ali. E quando eu preguei lá a primeira vez, um senhor de idade chegou para mim, apertou minha mão, me abraçou e disse: irmão, você tem muita sabedoria. Quanto tempo de crente você tem? Eu falei para ele que era 2 anos e meio. Aí ele disse: ah, irmão, então você é uma criança, eu que devo ensinar você. Aí eu falei assim: irmão, na verdade são 2 anos e meio de busca, todo dia lendo, buscando. Talvez. Sim, porque ele disse: eu já tenho 30 anos de crente. Aí eu falei para ele: talvez esses 2 anos e meio eu tenha cavado tanto esse poço, eu tenha buscado tanto, eu tenha encontrado água, talvez tenha encontrado um pouco mais do que o senhor encontrou nesses 30 anos. Eu não sei o nosso estilo. Depende do que você busca, entendeu? Depende do que você busca. Então, o que acontece é o seguinte. Ele entendeu que, pelo fato de eu ser jovem, o que ele tinha de fazer era me ensinar alguma coisa. Mas antes disso, ele disse que aprendeu muita coisa ali com a minha pregação. E aqui também em Lagoinha, quando eu passei por aqui no ano de 94, um pastor chamado Loyola era o pastor da Assembleia de Deus em Quixeré. E aqui em Lagoinha era uma pequena congregação, que tinha menos de 20 crentes. Podia ter mais. Eu lembro que eu estava lá na igreja, e eu estava com a pasta na mão e com um terno, e ele me chamou para o púlpito e falou o seguinte: o senhor será o pregador hoje. Eu falei: amém. E aí quando ele perguntou quantos anos de fé eu tinha, e eu falei para ele que tinha, parece-me que 1 ano, ou mais de 1 ano, aí ele disse: ah, é um novo convertido, vou lhe dar, você ia pregar aqui, eu ia dar 1 hora para você, agora eu vou dar 5 minutos para você dar uma saudação, para você dizer como está a tua igreja e teu pastor. E você não vai pregar porque você é uma criança. Então, quando eu fui usar os meus de 3 a 5 minutos da saudação, eu peguei, parece-me que Mateus 16, eu não lembro a passagem, eu sei que era aquela pergunta: que dizeis vós ser o filho do homem? Uns dizem Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E quando eu comecei a dizer: ele é o Cordeiro de Deus, ele é a água da vida, ele é o bom pastor, é a videira verdadeira, é o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele puxou o meu paletó e falou: não. Olha, irmão, este homem aqui, ele é uma águia sem penas. Ele quer voar, mas ele é uma águiazinha que não tem penas, porque ele é novo convertido. E eu, dessa vez que eu o encontrei, eu fiquei 1 ano fazendo parte aqui. E ele não me dava oportunidade para nada, porque eu era uma águia que não tinha pena, porque eu tinha 1 ano e pouco. Ele fez esse preconceito comigo. Mas todos os auxiliares da época, o irmão Zezito, cego, o irmão João Hilária, o irmão Zé Mateus, vários irmãos, o irmão Dodô, os irmãos que eram auxiliares aqui, cada culto me chamava para pregar e ficava feliz. Mas ele não, porque o que ele queria era apenas me ensinar. Eu acredito que, assim, se a pessoa ela não tem o que ensinar, ela pode compartilhar suas experiências ou algo que ela aprendeu, mas ela pode compartilhar, mas não vai tentar ensinar, ficar lutando para ensinar outro, botar coisas na cabeça de quem já sabe. Olha, vou dar um exemplo aqui. No ano de 96, eu fiz uma apostila sobre evangelismo e discipulado. Dei muito estudo com essa apostila em Fortaleza, em diversos bairros de Fortaleza e no Ceará. E um dos exemplos que eu dei é na entrega de folhetos. Você tem de ter psicologia na hora de você entregar um folheto e convidar alguém para visitar a sua igreja. Porque muitas pessoas, na hora da entrega do folheto, começavam a pregar, a falar, né, dar uma palavra para as pessoas e não entendia de quem eles estavam diante.
Aí eu disse, olha, para vocês terem cuidado para não entregar um folheto e estar evangelizando um pastor ou evangelizando um padre, né? Querendo falar da Bíblia para ele, explicar se ele já tem conhecimento da Bíblia. É necessário fazer até um tipo de pergunta, assim, você tem alguma religião, alguma coisa do tipo, né? Perguntar alguma coisa, né, do tipo, né? Eu não gosto de pessoas, seja quem for, pode ser parente ou seja quem for, que ele começa a conversar com a gente e já quer ensinar. Tudo ele quer estar por cima, ele tem uma carta na manga, ele quer ensinar. E não é dessa forma. Eu não ando ensinando as pessoas, né? Eu não ando ensinando as pessoas. Ninguém precisa. Acho que o ensino começa dentro de casa, os pais ensinando os filhos. Em quinto lugar, pessoas covardes que jogam lama para se camuflarem. Eu não gosto desse tipo. Tem pessoas que você sabe que ele tem uma vida preguiça, ou ele tem uma vida oculta. Tem muita coisa. O que ressoa é que ele vive, ele não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com família, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com ninguém. Entendeu? Mas ele muitas vezes começa a criar caso com pessoas que têm compromisso com Deus, têm compromisso com a família, têm compromisso com as pessoas, para camuflar a vida dele, para ele pagar de bom. Eu não gosto de pessoas assim. Não gosto, né? Já aconteceu muitas vezes de ter pessoas, como já no tópico anterior eu falei, que essas pessoas têm rabo preso. São pessoas que têm um monte de lixo na vida deles, mas eles querem lavar a alma deles, encontrando alguém que está melhor do que eles, psicologicamente, psicossomaticamente, emocionalmente, espiritualmente, e simplesmente ele quer é, botar defeito no que a pessoa faz, dizer que tem experiência, que as coisas que a pessoa faz não dá certo, para poder camuflar o lixo que tem na vida dele. Eu não gosto desse tipo aí. Em sexto lugar, pessoas que se metem em minha família. Eu não gosto, entendeu? Não gosto porque... Vou dar um exemplo aqui. A minha esposa, aqui, ela sempre gostou de pedalar de bicicleta, né? Sempre gostou de andar de bicicleta. E eu tenho um carro. O carro agora faz um tempo que está faltando fazer uma regulagem na injeção eletrônica. Mas quando eu cheguei em 2013 de São Paulo, aqui onde eu moro, sempre que eu ia na casa da minha mãe ou algum lugar, eu chamava para minha esposa para nós irmos de carro. E ela dizia, filho, eu vou em algum lugar, eu vou de bicicleta. E eu dizia a ela, não, eu te levo no carro. E ela dizia, não, eu quero ir pedalando, porque eu me sinto bem em ir pedalando, né? Então, teve alguma pessoa que toda vez falou para mim, né, nesses dias, que via minha esposa andando de bicicleta, dizia que ela era uma guerreira, né, uma heroína que estava fazendo as coisas, resolvendo, era para eu estar pedalando, mas eu estaria em casa, talvez deitado, descansando, né? E não, eu estava trabalhando. E quantas vezes ela pediu para ir, hoje ela gosta de andar de bicicleta, né? Ela gosta de andar de bicicleta. A gente tem uma motinha velha e vai de moto ver fazer alguma coisa, mas ela tem essa preferência pela bicicleta, né? E eu morei algum tempo em um distrito chamado Marhuás. No ano de 97 nós fomos para lá. E lá as pessoas, muitos olhavam muito para a vida da gente, ficavam olhando para a vida da gente. Eu lembro que nós éramos recém-casados. E a minha esposa tinha muito ciúme. Ela confessa que era uma coisa muito psicológica dela. Porque eu sempre fui brincalhão, sorridente. Nós viemos de uma família de pessoas muito zoadoras, sabe? Que zoa muito, que faz muita brincadeira, né? E eu tinha 21 anos de idade. Com 21 anos sendo líder. Então sempre tinha muita menina jovem, muita pessoa lá. E eu não andava abraçando ninguém e nem paquerando ninguém. Mas ela sentia ciúme, porque sempre que eu estava pregando, falando, tinha alguma menina olhando e sorria, brincava, aquela coisa toda. E ela era jovem também, ela tinha 20 anos e alguma coisa, né? Então, ela sempre foi uma pessoa muito fechada, o jeito dela, assim, ela tem uma expressão, é uma pessoa simpática, conversa com todo mundo, uma pessoa humilde, mas naquele período ela passou por esse período psicológico de ciúme, né? Vivia com a cara fechada. Então algumas pessoas já começaram a dizer, aquele pastor é tão ruim, aquela mulher sofre muito com aquele homem. Olha a cara dela, ela vive triste, porque esse homem é uma farsa, né? Olha só. Então assim,
pessoas que se metem na família da gente para dizer que uma coisa é daquela forma, sem ser. Eu não gosto desse tipo de pessoas, né? Em sétimo lugar, pessoas que querem me arrastar para a religião deles. Quantas pessoas... Em 2014 eu saí do sistema, eu deixei de me reunir nas convenções, nas escolas bíblicas e na reunião de obreiro, da convenção era Comeadec que eu fazia parte, agora é Conadec. Eu deixei de ir, minha carta antiga ficou lá, eu tenho outra carta, tenho minhas credenciais. Mas eu tenho falado para alguns que eu tenho visto, porque eu tenho ainda uns 2.000 amigos que são pastores, que eu só quero fazer parte de uma igreja agora que seja parecido com Atos 4:31. E era um o espírito e a alma da multidão dos que criam. E entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham propriedade, vendendo-as, traziam o valor aos apóstolos e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então, quando eu trabalhei 8 anos como pastor de igreja na Assembleia de Deus, sendo o pastor mais novo aqui no Ceará, e mais de 12 anos sendo itinerante. 2 anos eu estava trabalhando numa loja para ter recurso para ser itinerante, mas eu atendia convites. E depois, mais 10 anos, eu estive pregando como itinerante. Eu vi que as riquezas, a renda das igrejas são concentradas nas mãos dos pastores e cantores, sejam pastores de igreja itinerante. E o povo, de uma forma geral, passa fome. 99% dos problemas das igrejas é falta de dinheiro, é falta de recursos. Então põe-se a culpa em pecado dos irmãos, põe-se a culpa em Satanás, põe-se a culpa em falta de fé, mas não é. Se os pastores pegassem o dinheiro e repartissem um pouquinho com cada um, melhorava a situação. Então, esse sistema eu não gosto mais. Mas aí, tantas pessoas que me perguntaram, por que eu não estou lá? Eu respondi que tinha 2 motivos. O primeiro motivo, enquanto eu era líder de igreja, não dava para eu fazer nada para mim, nem comprar um chão de casa, porque a necessidade era tão grande das pessoas que eu via, que o que eu pegava eu tinha de repartir e ainda precisava de mais. Então, os 8 anos eu saí de mãos vazias, mas alguns colegas ficaram milionários. Deu para comprar Hilux, casa de praia, apartamentos. Palavras de quem fazia parte daquele ministério e pode voltar na hora que quiser. Eu tenho carta branca e tenho porta aberta para voltar. Eu não cometi pecado nem enganei, eu só ganhei patrimônios para o sistema e pessoas para o sistema. E os mais de 10 anos que eu preguei como itinerante, eu pedi que ajudassem uns aos outros, do que eu recebi, eu ajudei as pessoas também e saí de mãos vazias. Então, eu nesse período, no período último que eu era itinerante, não dava para pagar uma conta de luz direito às vezes não dava para pagar água, nunca podia, não tinha um carro, não podia manter um carro e não podia ter uma casa. Por quê? Porque como eu não cobrava para pregar, por não cobrar um cachê, uma quantia certa, um contrato, muitos diziam que estava sem condição de me dar uma oferta, eu voltasse depois ou deixasse o meu material lá para pegar depois. Então eu não podia me manter. Aí quando eu saí de lá, que eu passei a trabalhar com as minhas mãos, certo que eu tive um acidente no período, eu tive uns prejuízos quando iniciei o negócio, mas eu pude terminar de pagar as parcelas do meu carrinho velho, eu pude criar os meus filhos, que um tem 18, outro tem 21 anos, eu pude pagar a minha casa. Então hoje eu tenho uma casa simples, mas tem um terrenozinho de 1 hectare pequeno atrás, que dá para plantar, fazer alguma coisa. É uma casa simples, mas eu pude ter, trabalhando com as minhas mãos. Mas como líder de igreja eu não pude. Eu admiro essa gente. Eu admiro mesmo pessoas que conseguem, em uma igreja de pessoas pobres, extrair tanta riqueza e conseguir comprar tantos bens, porque como líder de igreja eu não consegui comprar nada. A demanda era muito grande. E diga-se de passagem, as pessoas que queriam me ver para falar para eles, orar por eles, e muitas das vezes toda a renda do campo, ou até mais de metade da renda, ia só na gasolina, que eu gastava de moto andando para poder ver essas pessoas. Certo que os meus colegas diziam, olha, você é muito bobo. Quem quiser me ver na sede. Eu nem vou nas congregações. Quem quiser me ver, venha para a sede. Eu faço o seguinte, eu mando um presbítero no dia da ceia trazer o dinheiro para mim. Assim eu posso economizar nas minhas coisas. Mas cada um é cada um, não é? Cada um é cada um. E se alguém disser que o que eu estou falando mal de igreja, de pastor, a primeira coisa, certamente alguém
que não conhece e quer ensinar alguma coisa. Eu falo do que eu conheço. Então, poderíamos dizer que os jornalistas são linguarudos, não são profissionais e não é um trabalho, e eles não deveria fazer aquele trabalho. E que os editores de jornais e que a mídia convencional e que a televisão seria coisa de vagabundo. E que tudo que é falado acerca de informações que se pega, os advogados trabalhariam errado e os juízes também. Então os juízes ficariam resolvendo problema de fofoca que contaram para ele nos autos. E que os advogados estariam com conversinha e mentirinha, né? Veja por esse lado, né? Então cada um tem um trabalho. O meu trabalho é a palavra. E o meu trabalho, aquilo que eu vejo que é correto, eu falo. O que eu vejo que não é correto, eu também falo. Mas aí, repito, em sétimo lugar, pessoas que querem me arrastar para a religião deles. Aí eu digo, olha, primeira coisa, se eu voltasse lá para a religião, eu não terminaria de pagar minhas contas e nem manter minha família, porque pregando não se dá oferta para pessoas que pedem que cuide uns dos outros. Só se dá oferta para pessoas que ajudam o pastor, que pede aos irmãos que dê mais dízimos para o pastor, que prega prosperidade, que diz que levem dinheiro, porque o dinheiro é uma semente. Quem planta mais vai colher mais dinheiro. Então, já dizia o vice-presidente da convenção que faleceu há um tempo atrás, o pastor Pedro Cavalcante Falcão, que aqui no Ceará só teve um evangelista que foi bem aceito, o restante não teria tido sucesso no trabalho deles. E teria sido o missionário Bernard Johnson que fundou a escola ETAD aqui na Assembleia de Deus, quando eu falava com ele sobre ser itinerante. Então, quem quer me arrastar para a sua igreja, saiba, eu não vou voltar para lá, porque se eu prego o evangelho sem cobrar nada, a maioria não vai me entregar nada, eu não vou poder viver. E também se eu pregar que repartam os que têm mais ajuda, os que têm menos, igual a igreja primitiva, o pastor vai me puxar pelo paletó, vai chamar a atenção e dizer, você está dizendo que as pessoas metam a mão na minha administração, então não vão me aceitar. Então eu tenho de trabalhar com as minhas mãos e investir no YouTube, falando a verdade, né? Falando a verdade. Então eu falei isso, mas ainda assim as pessoas ficaram repetindo, não, mas a obra de Deus é você ficar falando nas igrejas. Então, pessoas que ficam querendo arrastar você de qualquer forma, porque eles querem de alguma forma. Eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto disso. Em oitavo lugar, eu não gosto de fanáticos que pensam que as circunstâncias é castigo. Então, assim, eu deixei de estar lá pregando nas igrejas e vim trabalhar com as minhas mãos. E trabalhei tanto, quase 10 anos desenhando, que a minha circulação teve problemas. Eu tive alteração na minha glicemia, tive de tomar comprimidos. Então, alguns deles, até parente, fanático, pessoa que nem crente disse que eu adoeci um pouco assim, controlando minha glicemia, é castigo, porque eu dei as costas para Deus. Eu estava com Deus lá, fazendo o trabalho evangélico. Mas aqui pelo YouTube, falando essa palavra, não é trabalho. O trabalho tem de ser lá. Então, são pessoas fanáticas que ficam dizendo que Deus anda castigando por isso ou por aquilo. E a pessoa que me falou já está doente também, tem doença e tem tantos problemas, mas ele não olhou para si. Ele olhou só para mim, né? Então, essa coisa é de castigo. A gente sabe que o seguinte, tem a lei da semeadura, quem planta, colhe. Pois, com a lei da semeadura, o que eu plantei no evangelho até hoje, foi tudo que eu peguei, eu ajudei o meu próximo. Aqui onde eu moro, os meus primeiros anos, nos últimos 10 anos que eu estou aqui, eu levei cesta básica, trabalhei juntando, arrecadando cesta básica para pessoas carentes até o meu carro quebrar e levando pessoas para o hospital. E quando eu tive um acidente, foi interrompendo esse trabalho que eu estava fazendo. E quando eu tiver parceria nesse canal, quando eu tiver apoio, eu vou continuar fazendo. A coisa mais linda do mundo que existe é a filantropia verdadeira. É você cuidar de pessoas, ajudar pessoas. É isso que eu gosto de fazer. Estão dizendo que meu pensamento está errado e que é pecado e que estou de costas para Deus. Isso são fanáticos. É evangélico e pessoas não evangélicas. Eles são loucos da cabeça, doentes, na verdade, psicologicamente. E eles dizem que se qualquer enfermidade, se eu sentir algum problema, estou sendo punido por Deus, porque Deus me quer. De paletó e gravata, animando as festas dos pastores e deixando os irmãos alegres com as mensagens, mesmo que as mensagens não seja botando um prato de comida na mesa deles. Mas eles querem isso. Eu não gosto de fanatismo. Eu não gosto de religioso. Não gosto. Eu gosto de pessoas espirituais. Principalmente pessoas sensíveis que você transmite a mensagem e eles entendem. Em nono lugar, eu não gosto de pessoas que só respeitam ricos.
É impressionante. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava arrumando a mudança em uma antiga casa que eu morei para vir para cá. Estava arrumando a mudança. E aí eu escutei um barulho. Isso era de noite, 7 horas da noite. Eu escutei uma pancada lá na rua. E ali caiu 2 pessoas no chão. Machucaram a perna, o joelho, e a moto estava até com o guidão torto. E eu corri lá e perguntei como é que estava, ajudei a levantar a moto, a tentar aprumar o guidão e dizer o que podia fazer. Mas naquele momento foi chegando um homem que é dono de um posto de gasolina. Então eles olharam, parece que chegou Deus, não é? Aí disse, como é que tá aí? Foi olhando o guidão também e tal. E eles começaram a conversar e eles fizeram de conta que eu nem existia mais ali, né? Não existia mais. E o que acontece? Na hora que eles montaram na moto para sair, eles disseram, obrigado, fulano. Eles disseram obrigado somente àquele homem, por quê? Porque como ele era o homem do dinheiro, só ele estava ali, eu não estava presente. Então, eu cheguei à conclusão que não adianta tentar fazer algo para o gado de uma forma geral. Esse povo é gado, gosta de ser tangido por vaqueiro e por fazendeiros. Eu não sou vaqueiro, podia ser, mas eu não sou. Eu falo isso de uma forma ilustrativa. Esses líderes de igreja, eles são vaqueiros tangendo gado. E quem está por cima de tudo mesmo, os grandes fazendeiros aí, são banqueiros internacionais. É eles quem molham a mão dos presidentes das siglas das convenções. É eles que bancam as campanhas dos presidentes das repúblicas e primeiros ministros nos países e comanda tudo. Se tiver alguém que quer falar a verdade, quer favorecer esse povo, eles não querem. Eles só querem gente rica, quer ver? Há uns anos atrás, 3 pessoas me instigaram, insistiram comigo para fundarmos uma igreja. E eu falei para eles, eu só faço se for para falar toda a verdade. E como é que eu vou arranjar um salão? Se eu tenho de dizer que ali não é casa de Deus. Casa de Deus é só pessoas. E o rapaz que me convidou disse, não, você pode falar toda a verdade. Mas o plano dele é que eu enchesse uma igreja para eles tomarem conta, porque eles queriam serem pastores, né? Principalmente o rapaz que falava comigo. E ele precisava de alguém que tivesse mensagem, conteúdo, e fosse popular e conhecido e amado, né? Que aqui no lugar, um tempo atrás, para onde eu ia, todo mundo queria me ouvir. Isso aí eu tenho provas, né? Eu tenho provas. Eu estava em Fortaleza quando eu vinha no seminário fazer parte aqui, e eu chegava na Vila Nova, numa localidade aqui, aí apareceu um irmão chamado Gilberto. Irmão, vim só ver o irmão. Apareceu o irmão Antônio, fotógrafo. Irmão, quero que você me ensine a fazer um esboço. Antônio, fotógrafo, não está morando aqui. Gilberto tinha ido para o Paraguai fazer um trabalho missionário, acho que já voltou, está por perto. Aí o irmão Aldenir, que foi o candidato a prefeito agora de Quixeré, ele ia lá, eu fui o primeiro a ensinar ele a fazer um esboço. Aquelas pessoas iam. Mas depois, com o passar do tempo, houve uma nova geração, passou muitos anos, né? Era o ano de 94, eu voltei em 2013 para cá. Era uma nova geração. Então, nós iniciamos a igreja. Eu fiz um estatuto para ajudar toda pessoa carente com as contribuições, qualquer um. E quando tivéssemos condição, comprar um carro para fazer campanhas de quilo e não deixar faltar pão na casa dos irmãos. E anualmente, fazer uma casa para quem não tivesse casa, morasse de aluguel. Era o meu plano. Mas com um mês, o rapaz que falava comigo e mais 2 lá, o rapaz tomou conta da tesouraria, toda oferta que entrou, ele ficou e disse, é o seguinte, queremos uma igreja agora igual às outras, que pregue dízimos e oferta, e esse teu plano nós não queremos. A gente quer que dízimos e oferta seja para nós, só para nós. Aí eu falei, então, eu não vou prosseguir com isso. Vocês estão fora de mim. Aí eu fui para outro lugar, deixei eles e acabou-se o trabalho. A igreja era lotada, mas eles não conduziam, eles não eram líderes. Eu era o líder. Acho que as pessoas foram para outras igrejas. Eu, na verdade, porque tinha meu sobrinho, mais uns cunhados dele, algumas pessoas, eu aluguei um ponto, um salão para ficar uns dias lá, mas não ia para frente, porque como é que eu vou pagar um salão se eu quero que toda a oferta seja voluntária para ajudar as pessoas? Não teria como pagar, não é? E eu lembro que, na época, eu tinha sofrido um acidente. Quando eu fazia campanha ajudando os outros, eu tive um acidente. E eu tinha ficado trabalhando, fazendo artes, desenhos, para ir juntando dinheiro para manter a família, né? Eu não tinha nem como pagar direito o salão, né? E, com o acidente, contraí algumas dívidas, eu estava com as coisas atrasadas. E um dia uma irmã ia para essa igreja, a Igreja Messiânica Povos no Caminho, e convidou outra pessoa. Sabe o que a pessoa disse? Ah, eu vou para a igreja desse caloteiro. Ou seja, porque eu tinha algumas contas atrasadas. Seria o motivo da pessoa dizer, ah, ele é um homem de Deus, tem até conta atrasada. Vou servir a Deus, vou ajudar uma pessoa carente, vou estar lá. Não, 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 não.
Foi para a igreja porque o líder lá tinha a melhor Hilux da cidade, tinha uma casa enorme, tinha tudo enorme. É isso que o povo quer. O povo gosta de ricos. Então, recentemente, uma pessoa que veio discutir com a gente sobre querendo julgar a vida da gente, a minha esposa disse: olha, fulana, essa discussão nós estamos tendo porque nós não estamos com dinheiro, né? E é isso aí, se tivéssemos dinheiro, pronto, éramos os mais santos, não estaríamos discutindo. E Deus estaria conosco. É impressionante, né? Se tiver dois crentes e um tiver mais fé e o outro tiver mais dinheiro, para todo mundo, o mais fiel a Deus, o mais abençoado é o que tem dinheiro. Você vê que Jesus disse que não dá para servir a Deus e a mamão. Vê que essa fé vagabunda que estão por aí não é a fé do Messias. O Messias não andava com dinheiro. E quando juntavam dinheiro, comprava comida e repartia com o povo. Ele até disse: vós estão me seguindo não pela palavra que eu tenho falado, mas pelo pão que tem comido. Ele pegou 5 pães, 2 peixinhos e repartiu. E uma vez ele viu a multidão e disse: nós temos uns 200 denários que dê para comprar comida para esse povo. E nem tinha. E no dia que foi pagar imposto, ele disse a Pedro: vai lá no rio, pega um peixe que tem uma moeda e paga por mim e por ti. Porque não tinha dinheiro. Então, se você vê esses líderes aí, milionários, pode estar certo, meus amados. Não é ao Pai que eles estão servindo. Os apóstolos não tinham como enricar, eles repartiam. Jesus não tinha como enricar, repartia, né? Eu trabalhei, foi em 97 que eu recebi carta de evangelista e logo, alguns 4 anos após, fui consagrado evangelista e no ano de 2008 fui ordenado pastor. 2008. Sabe o que eu tenho de igreja? Nada. Não ficou nada. Eu precisava demais para ajudar as pessoas, que as pessoas precisavam. Mas os meus colegas ficaram milionários. E tem pessoas que dizem que eu não posso falar nada. Eu estou atacando as pessoas. Aí eu digo assim: espírito de Satanás, saia, vai para o inferno, né? Então, porque tem pessoas que não gostam também, não é porque são pessoas que são muito usadas por Satanás. Você fala, né? Enfim, o fanatismo leva a isso aí, né? Mas eu estou falando do nono tópico, que são pessoas que só respeitam os ricos. Em 10º lugar, mentirosos que usam a Bíblia para enriquecer. E aí pega quase tudo, meus irmãos. Porque o primeiro mentiroso que começou a dizer que vendo o sinal da cruz, dizendo: por esse sinal vencerás, e ele era um general e queria ser imperador e precisava matar outros generais para ser o imperador, ele usou o nome de Jesus e disse que o cristianismo seria a base da religião dele, porque ele queria ser imperador. Eu duvido que Jesus tivesse mostrado o sinal da cruz para alguém para dizer: olha, meu filho, você vai vencer baseado na minha cruz. Pega a espada e vai matar. Então, em nome de Jesus, Constantino massacrou multidão de gente. Ele dizia o seguinte: quem não for do cristianismo é para morrer. E saiu matando. Isso não é a obra de Jesus. Pegaram a mulher em ato flagrante de adultério e iam apedrejá-lo, e Jesus livrou a mulher. Ela disse: eu não te condeno. Como é que Jesus ia condenar uma multidão de gente, dando poder a Constantino para matar as pessoas? Tu vê aí como é que é as coisas. E aí, agora as pessoas dizem que Jesus deu poder para eles pegarem dízimos e oferta e para reinarem, e que são representantes de Deus. Não são, Deus não botou como representantes. Dízimos e oferta era para levitas. Jesus nunca pegou em dízimo, que é da tribo de Judá. Era proibido os outros pegarem. Se a tribo de Judá, se Jesus não recebia dízimo, porque não era da tribo de Levi, como é que brasileiros que não é de tribo nenhuma, Deus mandou eles pegar dízimos e ofertas? Está entendendo? Então, mas os mentirosos, a gente fala a escritura da forma que é, sem estar ganhando dinheiro para falar isso, e eles dizem que é a gente que está mentindo. Olha só, se eu fosse em um fórum, se eu fosse em uma cerimônia, uma reunião, numa corte, com um juiz, muita gente ia entrar em cana, e pode estar certo, não seria eu, porque essa é a galera que mente. E aí eu vou dizer uma coisa, viu? Imagina a quantidade, as centenas de milhares de mentiras que um líder como o Valdemiro, que esse título de apóstolo não foi dado senão para 12. Está escrito em todo lugar da Escritura, foi só aqueles 12. Mas se auto-intitulam, criam siglas e, podemos dizer assim, milícias gospel, máfia gospel, e diz: vamos consagrar apóstolos e bispos. Tudo fraude. O nome apóstolo para outras pessoas é falso. Mas imagina a quantidade de mentira do seu Valdomiro. Pega um martelinho, isso aí determina a tua vitória. Pega um tijolinho, é 200, 300 reais. Pega uma pecinha, um negócio, é 1.000 conto, que você vai ser abençoado. É tudo placebo.
É igual o médico pegar um comprimido de farinha e dizer para a pessoa que se tomar vai ficar bom, a pessoa fica bom porque acredita. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E nem disse que era no nome dele, disse que se acreditasse qualquer coisa acontecia. Se você acreditar no bem, ele acontece, se acreditar no mal, o mal vai acontecer para você. Não estou falando nem de fé religiosa. Então, quantas mentiras o R.R. Soares e o Valdemiro Santiago e o Silas Malafaia e o Edir Macedo e, digamos, o Miles Murrow, e o Mike Murdock, e o Benny Hinn, e todos os líderes grandes que tem, pessoas novas que tem por aí. Quantas mentiras, milhares de mentiras eles inventam para tirarem dinheiro? Eu não gosto de pessoas que usam a Bíblia para se beneficiar. Eu acredito que a fé e as coisas e a vida da pessoa é coisa separada. A fé, ela pode agir na vida da gente, mas usar a Bíblia para juntar dinheiro, dizendo que isso é fé, isso não é fé, isso é má fé. Isso é enganação, enrolação. Isso é mentira. Agora, abreviando para concluir, em 11º lugar, pessoas que levam o debate ao nível de ideias para o lado pessoal. Olha, uma das coisas que eu mais detesto é conversar com pessoas, muitas vezes ignorantes, pessoas burras, eu vou usar essa expressão aqui, pessoas burras, que eles não querem levar a discussão ao nível de ideia. Sempre o que eles querem fazer é levar para um nível pessoal. Eles começam a conversar com a gente e eles vão dizer o que eles acreditam e a gente vai ouvir dizer o que a gente também acredita. Mas eles não ficam satisfeitos. Eles levam para um nível sempre olhando para a gente e botando defeito e começando a dar alfinetada na pessoa da gente. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, no ano de 93, eu estava passando os dias com o irmão Nequinho, meu irmão que é presbítero aqui da igreja Assembleia de Deus. E dois irmãos começaram uma discussão. No primeiro dia que eu aceitei a fé, um disse assim, Deus é três que se junta em um. E o outro disse, não, Deus é um que se manifesta em três, mas é apenas um. E aí ele disse, olha, teve um teólogo que fez uma linda defesa sobre o trinitarianismo, a trindade divina. O outro disse, não, isso veio em concílios, isso veio sendo trabalhado, isso nem havia. Ele disse, não, mas é mesmo, lá no batismo você vê, né, quando Jesus vai saindo das águas, uma voz diz, é meu filho amado, essa voz veio lá do alto, uma imagem de um pombo descendo sobre a cabeça de Jesus, que seria o Espírito Santo, e Jesus estava ali, a trindade. Aí o outro disse, não, mas o seguinte, essa voz foi do aquele que gerou aquele corpo, que estava ali, era um ser humano, mas fazia parte dele. Essa visão que foi feita é uma visão, é o mesmo Espírito do Pai, essa visão do Espírito que estava descendo era do Pai que estava ligado com ele, e na verdade, quando esse estava na cruz, que disse, meu Pai me desamparaste, não foi que desamparou, é porque a carne ia voltar para a terra, mas na verdade, estava profetizado a ser transformado e voltar para a fonte. E eu sei que, enfim, sabe o que aconteceu? Deixando o nível de ideias, um começou a agredir o outro e disse, você vai para o inferno. Levou para o lado pessoal. É isso que acontece. Aqui no lugar onde eu moro, tem muita gente boa, mas tem alguém, às vezes, que vai conversar com a gente e ele não entende o que você está falando, né? Eu digo assim, porque eu fiz as matérias de pedagogia, porque eu fiz curso de marketing, eu fiz 7 cursos na área de engenharia civil e tenho certificados. Eu fiz, quando eu fiz o primeiro e o segundo grau, foi por um instituto chamado Padre Hells, é um instituto da Igreja Católica, anos atrás. Mas depois fiz as matérias de pedagogia. Fiz teologia e fiz português, a cadeira de português. Aí eu compreendo que todo o conhecimento que a gente tem, ele serve para a nossa própria vida. E todo o conhecimento de fé que a gente tem serve para a vida eterna, né? Mas aí a pessoa vai conversar com a gente e começa a dizer, não, eu estou errado. Você é o doutor, você é o teólogo, você fez o quê? Você, não sei o quê. Você, então, fica o tempo todo levando para o lado pessoal e uma simples coisa que você fala, não pode aceitar nada. Então, é complicado. Quer dizer, se a pessoa aceita a sua condição, não, eu não fiz cursos, eu não fiz estudos, né? Mas não importa. Eu acabei de falar ontem para uma irmã, a irmã Ritinha, uma amiga que eu tenho que era lá do Quintino Cunha, da Assembleia de Deus, e ela está morando em Varjota agora. E a irmã Ritinha estava falando que Deus chamou ela para pregar, para falar. Mas tem pouca leitura. E ela nunca pode dizer que é uma pregadora enfim.
Eu falei, mas é claro que é, irmã Ritinha. Eu disse, irmã Ritinha, os teólogos, as pessoas que fazem teologia, eles aprendem a fazer os esboços das mensagens, as pregações, as prédicas, as preleções, os discursos. Então eles fazem um esboço lá de uma mensagem temática, uma mensagem expositiva, uma mensagem textual, e vai por aí afora. E ele separa aqueles tópicos, ele coloca no meio dos tópicos testemunhos e coisas do tipo. E ele prega com emoção. E é uma mensagem tão bem coordenada que a maioria das pessoas entendem que é apenas o Espírito Santo guiando, mas não é. É uma arte e ele usa emoção. Já a irmã Ritinha, não estou generalizando, né? Já a irmã Ritinha é uma mulher de oração, é uma pessoa muito espiritual e lê a Bíblia e ouve aquilo que a irmã ouve as pessoas pregando. O seu subconsciente armazena 95%, o seu consciente vai estar lá ouvindo aquilo que é 5% consciente e 95% subconsciente. Mas armazena as informações. Mas quando você sente de falar para alguém, Deus te usa sim. Você prega, Deus te usa. Eu sei que Ele te usa, eu já vi te usando. E aí, você não precisa repetir a palavra que Jeremias falou, a palavra que Ezequiel falou, a palavra, para a sua palavra ser legítima, você não precisa estar com um esboço na mão, num púlpito de terno, gravata e anel, e citando ponto por ponto, não. A palavra que o Pai vai te dar está já na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. E o Pai te usa sim. E aí ela respondeu ontem, irmão Francisco, a tua palavra me tirou muitas dúvidas. Me tirou muitas dúvidas. Você vê, ela é minha amiga. Nunca a irmã Ritinha deixou de ter uma amizade grande comigo desde que eu tinha 17 anos até hoje. Ela nunca deixou de ter. Por quê? Ela tinha pouca leitura, eu estudava bastante, mas a gente é amigo. Nunca a irmã Ritinha foi deselegante comigo. Nunca eu fui arrogante com a irmã Ritinha. Eu sempre gostei das pessoas simples. Eu gosto muito das pessoas simples. O que eu não gosto é de pessoas que elas são leigas, mas elas são arrogantes e fica se pondo contra a gente em pé de igualdade como antagonista, achando que está abafando, querendo ensinar a gente o tempo todo, né? Querendo levar uma conversa, não é nem debate, uma conversa para o lado pessoal, o tempo todo botando defeito na gente. Em 12º lugar, né? Então é o seguinte, e para concluir, em 12º lugar, eu não gosto de conversar com pessoas que põem palavras na boca da gente, né? Tipo assim, você chega e tem uma pessoa lá que ela está embriagada ou não, ou que gosta de beber, uma coisa do tipo. Aí ela vai falar alguma coisa para você e você diz para ela assim, olha, esse assunto aqui, aí ela vai aconselhar você, quer aconselhar você, você, não, esse assunto aqui eu já poderia falar para você, é a minha área. Aí ele diz, tá bom, isso é porque eu sou um bêbado, não sei o que, não é por isso, é porque eu sou isso. Aí começa a falar até que é mesmo, é porque você é isso mesmo. Ou seja, aí depois a pessoa diz, me chamou disso ou daquilo. Pessoas que põem palavras na boca da gente, eu não gosto. Não gosto disso. De a pessoa ficar botando palavras na boca da gente. E para encerrar, em 13º lugar, pessoas que manipulam. É uma das coisas mais terríveis que tem. Mas isso tem acontecido com a minha esposa e comigo por onde a gente passa. Tem pessoas que a gente está conversando lá de um jeito, ele entende totalmente diferente. E se pedisse para esclarecer, a gente esclarecia, mas por não entender, ele pega aquela palavra e já manipula toda, até muda algumas coisas da palavra para poder ficar contra a gente. A palavra que a gente entrega, ele manipula. Uma coisa que aconteceu, ele manipula também. Então, manipuladores. Eu não gosto de manipuladores. Ninguém precisa manipular nada. E diga-se de passagem, os maiores manipuladores da palavra, que eu coloco o número 1, pessoalmente, eu acredito que o número 1 que manipula a palavra em favor do sistema é o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é mais a favor do dinheiro, o Marco Feliciano da vida é a favor do sistema, né? Esses homens, eles estão aí, alguns deles cursaram seminário, né? E aí, porque eu cursei também, eu vejo isso, né? Alguma vez, algum deles diz assim, a gente pode fazer conjectura. E a conjectura que ele diz é começar a criar história mentirosa para poder se dar bem. Tem até um pregador famoso, que eu não vou citar o nome dele aqui, que quando ele diz assim, segundo o historiador,
aí ele começa a mentir. São manipuladores. Então, seja manipuladores em púlpito, seja manipuladores de conversa, eu não gosto. Então, tem esse tipo de pessoas que eu não gosto. Eu não tenho problema pessoal com essas pessoas. Eu não me dei bem, nem me senti bem em conversar com pessoas desses nichos, dessas formas de agir, porque para mim não é uma coisa boa. Então é isso, meus amigos. Essa é a palavra de hoje. Se você gostou da reflexão, você dá um joinha para que o algoritmo entenda que está sendo um tipo de entretenimento bom e para divulgar, para levar para outras pessoas e mostrar para que outras pessoas tenham acesso também. Se quiser se tornar membro do canal, estamos aí agradecendo você. Nós temos 5 níveis, você abre lá para ver a surpresa que tem. É uma bênção, então é isso. Até o próximo vídeo, um grande abraço em todos.